grande salão central de Hakrabi não foi erguido para debate. Foi erguido para suportar a lei sem deformar. Aqui o Tao não é interpretado, é alinhado até que o erro não encontre passagem. A palavra que ecoa neste espaço não consola. Ela interrompe o desvio antes que ele aprenda a persistir. A escritura verdadeira primordial Tai Chang não é livro, não é memória, não é herança de discípulos. Tai Chang é ordenação viva, anterior ao gesto, anterior ao nome, anterior à intenção que ainda não sabe enganar. Ela define o limite do que pode circular e encerra o que nunca deveria ter iniciado. Tai Chang não concede poder, concede limite, e todo caminho verdadeiro nasce do limite correto. Quem confunde limite com fraqueza, confunde liberdade com dispersão. Quem tenta usar Tai Chang como técnica transforma a ordenação em ruído e colapsa sem testemunhas. O que Tai Chang não sangra, não reage, não protesta, apenas deixa de existir como possibilidade. Por isso tantos fracassam em silêncio, porque continuam andando depois que o caminho já cessou. Zancos. O mestre do templo volta-se então ao coração Xuan Yuan. Não, mente que calcula ganhos, não. Há uma emoção que oscila, mas ao campo onde a intenção se transforma em vetor, onde o impulso decide se será eixo ou desvio. O coração Xuan Yuan não explode quando impuro, ele torce e a torção mantém movimento enquanto corrompe o ronron. É assim que o erro atravessa eras, sem jamais se declarar erro, sem jamais assumir falha. Clarificar o coração, Xuan não é moralizar, é remover ruído, extinguir tensão parasitar, é destruir a ira que cultiva a dor contra a si mesmo. A clarificação não concede paz, concede exposição e torna o erro impossível de esconder. Afinar o coração, Xuan Yuan, e não é endurecer, é reduzir até restar apenas o que sustenta a coerência. O refinamento não exalta, ele descasca, e muitos abandonam o caminho aqui porque confundem silêncio com vazio. Sancos Dominus. Sancos Dominus. Sancos Dominus. Aqueles que refinam demais secam, aqueles que refinam de menos desviam. E o mestre do templo não consola nenhum dos dois, porque consolação prolonga erro. A escritura Tai Chang age fora, o coração Xuan Yuan sustenta dentro. Separados produzem caminhos quebrados, um gera rigidez sem vida, o outro gera fluxo sem direção. Nenhum sustenta a duração. Agnus Dei. Não é fusão violenta, é continuidade correta. Tai Chang.
fica, não explode, não impressiona, não salva. Ela impede o auto-engano de prosperar, e por isso poucos a suportam. Porque viver sem mentir exige mais do que força. Amém. Amém. Quem tenta sustentá-la sem coração inabalável não morre, não enlouquece, apenas perde o caminho e continua vivo sem direção. O mestre do templo zera a palestra, sem promessa, sem acompanhamento, sem despedida. O que foi dito não busca discípulos, busca cessar desperdício. Amém, amém. O salão de Hakrabi permanece. O som não resolve, o silêncio não acolhe, e tudo fica suspenso como deve ser. O grande salão central de Hakrabi não é um lugar, é um ponto onde causas falharam e efeitos ainda não ousaram nascer. O não entra, ele reorganiza o campo. Quando sua voz emerge, não instrui, não consola, não ilumina, ela desmonta. O erro fundamental dos mundos é chamar funcionamento de destino e chamar ignorância de mistério. A terra não é baixa. Essas são metáforas de quem nunca viu um mecanismo em operação. Céu é vetor, terra é existência. Entre ambos existe apenas fricção funcional, o que chamam de existência. É o som dessa fricção, discernimento dos mecanismos. Não é visão, não é poder, não é virtude, é não ser enganado pela aparência do fluxo. Tudo que se manifesta já chegou atrasado. O mecanismo decide antes da forma. Vocês observam eventos, o observa pré-condições inevitáveis. Om Janana Yantra Dharma Kakra, Om Janana Yantra Dharma Kakra. Om Janana Yantra Dharma Kakra, Om Janana Yantra Dharma Kakra. O primeiro mecanismo não é impulso, é tensão acumulada que perdeu a opção de não nascer. Nada começa porque quer, começa porque não pode mais permanecer comprimido. Quem luta contra o início, luta contra um colapso já ocorrido. O segundo mecanismo não é sustentação, é dívida ontológica. Tudo que persiste deve algo ao campo, e o campo sempre cobra. Deuses caem não por derrota, mas por inadimplência estrutural. O terceiro mecanismo não é ruptura, é excesso de coerência além do tempo permitido.
Nada se quebra por fraqueza, tudo se quebra por insistir em continuar correto. Depois que o ciclo encerrou. Om Kalatan Trastiti Banga, Om Kalatan Trastiti Banga. Om Kalatan Trastiti Banga, Om Kalatan Trastiti Banga. Vocês chamam isso de tragédia, o chama de leitura tardia. Quem compreende não necessita profecias, porque o evento decide antes de surgir. A escritura do cosmos de Jade não foi escrita, porque escrever fixa, e o mecanismo odeia fixação. Ela é lida quando o olhar abandona significado e reconhece função pura. Jade não simboliza beleza, simboliza estabilidade que aceita ser atravessada. Transparente para revelar, densa para não colapsar. Mil mecanismos não por número, mas por impossibilidade de contagem. Não existem mecanismos isolados, existem entrelaçamentos inevitáveis. Quem busca controle chegou tarde, quem busca previsão ainda está preso à narrativa. Om Sunyayantra Nantastiti, Om Sunyayantra Nantastiti. Om Sunyayantra Nantastiti, Om Sunyayantra Nantastiti. Agir antes do colapso não é domínio, é humildade funcional. O não governa céu nem terra, porque governar é existir dentro do sistema. Vou ver o sistema antes de se chamar sistema. Quem domina técnicas, mover força. Quem domina leis, moverá. Mas quem discerne mecanismo não entra no jogo, e por isso nunca perde. Antes do nome o fio já pulsa, antes do gesto a inclinação acontece. O real toca sem aviso e a resposta já existe. Não nasce da escolha, nem do desejo moldado. Surge do eixo oculto que sustenta a forma antes da forma. Não é mente que decide, não é vontade que conduz. É a escrita silenciosa que organiza o ser por dentro. Quando ainda não há identidade, quando ainda não há caminho, o gesto acontece inteiro, sem precisar ser pensado.
No limiar onde perceber não é conceito, onde impulso ainda não é ação, o fio atravessa intacto origem e permanência. Ali o ser se curva, sem saber que se curva. Ali a resposta nasce antes do pensamento surgir. Mana Sutra Nadi Pratama Spanda Vyakta Nai Shana Vikalpa Kevala Dharana Shanta. O karma passa por esse fio e muda de textura. A semente toca esse eixo e germina de modo único. Nenhuma lei o corrija, nenhuma técnica o substitui. O mundo se transforma, mas o gesto interno permanece. Quando o abismo se abre, não há cálculo nem plano. Alguns avançam sem medo, outros sustentam em silêncio. Outros se desfazem no vazio. Essas respostas não são aprendidas, são reveladas quando o real pressiona. O sofrimento nasce da fratura entre existir e resistir ao próprio eixo. A integração nasce do alinhamento entre viver e aceitar o fio. Não é rendição, é coerência interna. O ser deixa de lutar e passa a sustentar a própria forma. Sutra Vishina Manas Bandhana Bhavati Spanda Eva Jivanam Shanta Shanta Shanta. Nada aqui pode ser reescrito sem que a estrutura colapse. Nada pode ser arrancado sem que o centro trema. O fio não ordena, o fio sustenta. Ele não fala, ele mantém. Onde há resposta, o sutra vibra. Onde há reação, o eixo pulsa. Não como voz, mas como base silenciosa. Escrita invisível permanece antes do nome, antes da lei, antes do primeiro passo. Havia um pulso contínuo. Antes do nome havia respiração indivisa. Antes do gesto havia unidade silenciosa. O ser não escolhia sentir ou agir, porque
que sentir e agir eram só fluxos. Não havia tensão entre dentro e fora. Não havia voz dupla discutindo direção. A vida pulsava como eixo íntegro, sem oposição, sem espelho, sem fratura. Nasci onde a cisão se dissolve, onde anima e ânimo cessam alternância. Não por fusão forçada, mas por reconhecimento da origem comum. O sentir não desacelera o gesto. O gesto não fere a sensibilidade. Ambos se movem no mesmo ritmo interno e a resposta surge inteira, sem rasgo, sem atraso, sem conflito. Não é princípio masculino, não é princípio feminino. É vitalidade anterior às polaridades. É direção sem violência. É suavidade sem retração. O eixo pulsa vivo no centro. E o ser não se divide para existir. Ele permanece inteiro no mundo. Sanskrit, woven disciplina. Anima na binna, animus na binna, animata ekaspanda, Jiva Shakti Atevaita Advaita Nakala Spanda Shanta Stira. Nos bandos perdidos chamaram de animata, porque ali compreenderam algo esquecido, que toda queda nasce da separação interna e toda coerência nasce da unificação. Quando o interno se fragmenta, A resposta se torna caótica. quando o pulso se unifica, O existir encontra a estabilidade. animata, Não criar desejo, ele dissolve a guerra íntima. Não impõe escolhas, ele sustenta a travessia, onde impulso e direção se anulam, o ser se dispersa. onde animata respira. A resposta permanece coesa. Shakti Shanta Shanta Spanda Ekam Eva Dvanvana Vikalpa Hridaya Sama. Prana Stira. Aqui não há escolha entre sentir e agir. Aqui não há cálculo nem hesitação. A energia não se perde em conflito interno. O gesto nasce completo. O silêncio sustenta o movimento. O movimento respeita o silêncio. O ser não oscila entre extremos. Pedinguata, É o campo onde a estrutura respira, sem fratura, sem colapso. a forma não se torna rígida. A vida não se dispersa, ambas se reconhecem mutuamente. O eixo interno se firma. Animata, Shiva Sutra, Spanda Dharana Sitya. Advaita Haridaya Shanta Shanta Shanta.
Antes da lei havia inclinação. O ser respondia sem se dividir, porque ainda não existia fratura. Manas era campo aberto, onde o real tocava direto, e a resposta surgia inteira, sem voz dupla, sem conflito. Manasutra não é mente, é o fio que antecede o pensar. O gesto nasce antes da ideia, a direção surge antes da escolha. Nada é calculado, nada é adiado. A existência responde no silêncio anterior ao conceito. Animata não é união, é o fim da separação. Anima e ânimo cessam a disputa. Sensibilidade não freia a ação. A ação não viola o sentir. Ambos respiram como um pulso, e o ser deixa de oscilar entre extremos que nunca existiram. Manas avyaktas panda, Sutra Avishina, Anima animus advaita, Animata jivadara. Quando o mundo pressiona, quando o abismo se abre, quem não possui animata se rasga. Quem não sustenta o sutra colapsa. A energia se perde na hesitação. A identidade treme, a resposta se fragmenta, e o ser se dissolve por dentro. Mas onde emana, a sutra permanece, e animata pulsa vivo. Não há vazamento, não há guerra interna. O gesto atravessa intacto. O silêncio sustenta o movimento, e o movimento honra o silêncio. Sem rigidez, sem fuga. Spanda ekam evana dvanvana vikalpa hridaya shanta astira. Este é o segredo esquecido. Não é poder de dominação, é poder de não se quebrar. Não amplia a força, remove fraturas, não acelera o gesto, elimina o atraso interno que consome a existência. Mahasustra Animaka é a condição anterior ao medo. É a resposta sem desgaste. É a coerência que atravessa eras onde outros se perdem escolhendo. Aqui não há escolha, há permanência, e a permanência responde. Mas que matas Smriti Bodha Mena Sutra Dharana Advaita Stiti Jiva Spandananta. Este poder não se ensina, não se força, não se conquista. Ele retorna quando a memória desperta, quando o ser aceita não se divide, para existir no real e no instante em que tudo pressiona. A resposta acontece inteira. Manasutra Aninata, o fio que nunca se rompeu, a vida que nunca se dividiu. O segredo anterior às eras que permanece quando tudo cai, não como arma, mas como eixo da existência que não se
aceita não se dividir para existir no real. E no instante em que tudo pressiona, a resposta acontece inteira. Mana Sutra Animataya, o fio que nunca se rompeu, a vida que nunca se dividiu, o segredo anterior às eras que permanece quando tudo cai, não como arma, mas como eixo da existência que não se... O mestre do templo ergue a mão e o mundo compreende. Não é ordem, é ajuste. Todos recuam até os olhos inimigos cessam. Pensar torna-se ruído, mover-se torna-se excesso. Fala do pensamento único, alcançado e abandonado. A mente cai, o instinto se dissolve. Resta o impulso anterior. Não desejo, não vontade, mas pulso nu, direto do coração do real. O horizonte se rasga, além da singularidade, onde eventos ainda não decidiram nascer. Algo emerge, um impulso furioso, sem forma, sem nome, rasgando tal em fragmento. Spandagrana manas na iksha hridaya prava. Hordas de destruição despencam, não marcham, desabam. Mundos tremem antes de compreender. Cosmos colidem. E Wu sorri. A legião não avança, ela impede o movimento, morre antes de nascer. A intenção congela, o ataque colide com presença, a guerra se compacta e o espaço geme. Destira-spanda, Bandana Kshaya, Gati Niroda. O impulso ruge, estrelas colapsam, constelações despencam, como destroços do infinito. Vanlore avança sobre o colapso, armada, atravessa estrelas moribundas, usa leis em ruína como vetores. O céu vira mar em guerra. Uma nova frente nasce no colapso da própria existência. Akashabanga, Yudananda,
centro, o caminha, sem arma, sem defesa. Cada passo reorganiza o campo. A batalha não é o fim, é o limiar. Venha! Ao longe o impulso responde, aproxima-se informe. Eis o amor fica fora de forma, fora de vontade, fora de inimigo. Expanda a curva, na rupa, na anta. Yuda chama. A guerra continua, mas o verdadeiro confronto agora desperta. Na macroestrutura do inefável, a escuridão abissal não é caos, é o vazio que separa os grandes cosmos. As esferas giram no silêncio eterno. O Tao é uma dessas esferas, ainda não unificada, ainda com um trono erguido. Cosmos Tao Wutão. Distant choir slow and solemn. As esferas são os Édens, derivados, completos, vigiados. Hoje os Édens encaram o horizonte e enxergam as correntes do paraíso. Não promessa, não luz, mas memória de escravidão. Paraíso ancestral, núcleo absoluto, mais vasto por dentro do que tudo ao redor. Cresce para dentro enquanto os Édens orbitam, existindo sob condição. Liberdade permitida, vontade medida. Ananta Garba, Antavistara, Bandana, Spriti, Tamashanta. Eras passaram e o paraíso volta a olhar. Não com exércitos, mas com estratégia. O impulso furioso ancestral. Aquele que abandonou o pensamento é curvado no movimento, direcionado sem ser tocado. Não é ódio, não é desejo, é engenharia de destino. O paraíso ajusta vetores e aponta a fúria contra o cosmos tal, para que um Éden caia sem que o núcleo se exponha. Spanda Purva Namanas na
Sankalpa Navikalpa. Observa e gargalha, porque reconhece o desenho. Abandonar o pensamento, não remove consciência. Quando seu eixo, impulso, acredita avançar, o paraíso acredita controlar. O gargalha e se lança, não como herói, não como salvador, mas como ruptura viva. A escuridão abissal treme, as esferas ressoam, tronos vibram. O início não é explosão, é desalinhamento. Leis escorregam, causalidades atrasam. Presença encontra fúria, não como oposição, mas como impossibilidade. Aqui começa a luta, não guerra, não conquista, mas colisão de modos de existir, nunca vista, nunca descrita, nunca sonhada, onde o real aprende que nem tudo pode ser usado e nem tudo pode ser. E nem tudo pode ser. Furioso ancestral avança, não como criatura, mas como sentença em movimento. Força de destruição e devoração primal, que antecede nome, lei e forma, até as grandes forças de ancestrar recuam. Não por medo, mas por reconhecimento antigo, como o tempo, aprenderam a observá-lo, aprenderam a curvá-lo, mas jamais puderam encerrá-lo. O enfrenta a força sem recuo. Não procura vantagem, não busca contenção. Golpes rasgam leis ainda quentes. Explosões quebram a continuidade do real. O campo de batalha deixa de ser campo, torna-se impacto puro, torna-se colisão de estados e entre golpes. Porque reconhece o que pulsa diante dele. Impulso furioso, Ele é o risco de todos vocês. Por isso decidiram me usar como lâmina, como fronteira, como última tentativa. Não para vencê-lo, mas para expô-lo. O Lu gargalha novamente. enquanto a luta se propaga, sem centro, sem borda, sem promessa de retorno. Spanda Ugra, Naniyama, Nanirodya, Vedananta. o impulso responde, não com palavras, não com intenção consciente, mas com adaptação contínua. Cada golpe recebido é compreendido e refeito. Cada padrão
é dissolvido e reescrito. Explosões se multiplicam, cosmos se estilhaçam, como se o existir fosse matéria frágil. Duro, encara a força informe e fala através do choque. Mesmo sendo um impulso, você aprendeu adaptação, escondeu isso de todos. Você não deseja, você executa. Você não imagina, você cumpre. Você não pensa, você substitui. Você não deseja substituir o pensamento. Você ultrapassa, você não sonha com domínio. Você se impõe como método. Desejo não é a palavra, vontade não é a origem. Você não deseja, você é impulso adaptativo. Na Manas, na Sankalpa, na Vikalpa, Kevala Kriya. Golpes se chocam, explosões se tornam linguagem. O tempo se dobra em atraso, o espaço se rompe em camadas. Não recua, o impulso não cessa. Dois modos de existir colidem sem mediação, sem acordo, sem síntese. Gargalha, porque compreende o perigo real. Leis falham, critérios se desfazem, e diante da força primal, Nu avança um passo, não para encerrar, mas para aprofundar. Mostre como você pode se adaptar a mim. Spanda Jivana Anta Rupa, o impulso responde, não conforme estável, mas com mutação incessante. E a batalha continua, não como guerra, mas como revelação violenta. Além de qualquer contenção, além de qualquer controle, além de qualquer coisa já vista, descrita ou sonhada. Quando o mestre do templo se aproxima, o inefável perde contorno. O alto esquece o privilégio, o baixo abandona a submissão. O espaço deixa de separar, o tempo começa a dobrar. Eras respiram no mesmo pulso, como se sempre tivessem esperado. Passo dissolve direções, cada gesto reduzo depois. As leis não se rompem, lembram-se, constelações trocam de lugar. Sem choque nem alarme, o silêncio adensa, carregado de sentido antigo. Ancestral das miríades fala pela memória, não por voz, não por som. Guardei nomes quando o nome doía, sustentei
fui peso para que o real não se partisse. Enquanto a origem é dita, a linhagem se desfazem, poderes herdados perdem apoio. O passado solta as mãos do presente. O que vivia de memória começa a falhar em suavidade. Responde sem confronto, sem negação. Criaste atraso ao guardar dívida, ao proteger. O que foi necessário tornou-se peso e o mundo cansou de sustentar. Nesse ponto o futuro colapsa, não como promessa, mas como pressão imediata. Realidades que adiavam cedem sem ruído, folhas caem fora de qualquer estação. Verontas. Onde a verdade não nasce do ser, mas o ser nasce por não poder negar a verdade. A linguagem recua, o argumento se dissolve e resta apenas condição. O inefável entra em transição. O cosmos não aguarda ordem, ele reconhece estado, não há comando. A coincidência entre necessidade e acontecer. Observa e sorri, não por vitória, mas por exatidão. O real encontrou seu nível antes de qualquer anúncio. Veronteps, Cosmos da Vala. O cosmos não cai, Ajusta-se, as luzes não aproximam, o distante aproxima, acontece sem ligação. o universo aceita que já estava em movimento antes mesmo de compreender por quê. Perante os olhos de todos os seres, o mestre do templo transmuta o impulso. Não o destrói, não o dissipa. Ele o converte em impulso, retorna à origem. Como alimento do trono do Tao, e ao mesmo tempo permanece como impacto, orbitando o punho direito de Wu.
Os observadores enxergam o impossível. Aquilo que avançava como fúria agora pulsa como consequência. O encara o inefável e fala sem elevar a voz: se vocês trouxeram até aqui, é justo que eu devolva. O escolhe como quem escolhe um destino e soca o ar. Nenhum som, nenhuma ruptura, nenhuma reação visível. Como um mortal golpeando o vento, nada acontece aqui. Karma Banda. Triste Palastite. Muito longe dali o real desaba. Uma onda sem origem local devasta tudo à sua frente. Mundos são apagados, montanhas aplainadas, abismos quebrados. O que era altura vira pó. O que era profundidade se rompe. Palácios colossais desaparecem. Aquele mundo torna-se ruína insoluta. E dos destroços algo se move. Uma pequena criatura caminha. Um homem do tamanho da palma de uma mão. Ele se ergue, flutua aos céus destruídos. Sua forma se condensa e então se expande. Torna-se o núcleo de um nodo gigantesco, tão vasto que cosmos seriam partículas diante de sua presença. Bindu Bhava Mahakendra na Parimana. Um grito percorre o inefável. Não ecoa, ele impõe. O gargalha e sua voz atravessa dimensões. Pequeno homem, hegemon da insignificância. É hora da sua extrema unção. Mahantapatana. O impacto se dissipa, o campo se cala e a verdade se revela. A batalha anterior foi apenas prelúdio. A verdadeira batalha ainda não começou.